Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Deleon Peta e você está escutando o programa Geopolítica Obscura, do canal Geopolítica Mundial. Um podcast que tem como objetivo trazer pessoas especializadas em temas estratégicos, fugindo das mesmices, do consenso e dos padrões repetitivos da grande mídia, ajudando a entender os processos, os atores e as forças que moldam o nosso mundo e escrevem o nosso futuro, inspirando as pessoas a pensar diferente sobre os temas mais estratégicos e relacionados à geopolítica que existem hoje. E hoje iremos falar com o professor Alexandre Uehara, especializado em Japão e Ásia, sendo professor no curso de Relações Internacionais e coordenador acadêmico na ESPM, e pesquisador coordenador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP. Tendo ampla experiência em relações internacionais asiáticas, o professor Uehara vai falar sobre os potenciais riscos de um conflito entre Taiwan e China e o que isso significa para o Japão e para o mundo. Professor Alexandre Uehara, é um prazer ver o senhor novamente, faz alguns anos que a gente não conversa, então fico muito feliz pelo senhor estar aqui no Geopolítica Obscura do canal Geopolítica Mundial. Um prazer enorme estar aqui conversando contigo novamente. Prazer é todo meu. Prazer, foi muito legal estar aqui com você. Como você falou, faz um tempo que a gente já não se vê, né? Então, poder rever os amigos é sempre um prazer. E, professor, eu gostaria que o senhor, então, comentasse um pouquinho da sua carreira, por que o senhor seguiu a carreira acadêmica, por que o senhor, mais especificamente, escolheu se especializar em Ásia. O pessoal conhecer um pouquinho da sua trajetória, brevemente. Olha, bom, hoje eu estou na área de Relações Internacionais, mas sabe que, assim, quando eu comecei a pensar em me dedicar para a área acadêmica, eu pensei muito mais na área de cultura, né, até porque, vivendo no Brasil, sendo descendente de imigrantes japoneses, a integração dos descendentes japoneses no Brasil foi sempre uma curiosidade para mim. E então o início da minha carreira acadêmica de pesquisa foi mais na área de cultura, integração econômica, aculturação, né, aqui no Brasil. Mas infelizmente ou felizmente, né, a vida é conduzida pelas bolsas de estudo, pelo dinheiro que a gente precisa ganhar. E aí, quando eu estava no finalzinho do curso, da graduação, me ofereceram uma bolsa de estudo para estudar a política externa do Japão, a inserção internacional. Isso, bom, eu já sou do século passado, né? Então a época ainda é antes, né, do final da Guerra Fria, lá, então antes de 89, então era um período ali que estava caminhando para o final da Guerra Fria, mas enfim, então a posição do Japão era uma posição importante, só para dar um número assim, o Japão era a segunda maior economia do mundo, né, na segunda metade dos anos 80, o Japão ali na segunda metade dos anos 80 era um país que se destacava em tecnologia, então assim, tudo que você pensava em tecnologia na época era Japão, era uma referência. Então tudo isso fazia com que o Japão tivesse uma posição de destaque internacional. Então, associado ao destaque que o Japão tinha naquele momento, mais a bolsa de estudo que me ofereceram, eu fui estudar Relações Internacionais. Então, e aí foi o começo da minha carreira na área de Relações Internacionais. E não me arrependo, né? Uma área fantástica, eu adoro muito, hoje eu vivo o tempo todo a área de Relações Internacionais, então esse foi o meu caminho inicial. Me formei em Ciências Sociais, mas tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foi na área de Relações Internacionais. Então, hoje eu atuo basicamente nessa área. E, mais importante, foi o meu chefe na Faculdade Rio Branco. É verdade, a honra, né, de ser... trabalhar junto, né? Chefe não. Foi a honra minha, né? foi um período muito bom. Eu sinto muita falta do ambiente daquela faculdade. Era um ambiente muito, muito gostoso lá. Eu gostava bastante. É verdade. E professor? A relação com os professores e com alunos também. Os alunos eram muito bons. Sim. Também, né? Inclusive tem muito inscrito no canal que é da Rio Branco, que sempre escreve lá. Não é mais, né? Mas que era meu aluno na época e estão sempre acompanhando aqui. Que bom. E professor, aí então o senhor, além do Japão, o senhor também pega, obviamente, todo o contexto da Ásia, não é só Japão, porque quando fala de Japão não tem como não fugir, não vai falar e não falar de Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Taiwan. E aí a grande questão. Recentemente eu conversei com um colega meu que é professor da Academia da Força Aérea, da Universidade da Força Aérea, alguma coisa da Taiwan. E ele levantou uma hipótese comigo que era uma coisa que os oficiais taiwaneses estão considerando uma hipótese de, nesse ano,
ter uma agressão chinesa contra a ilha em virtude de duas coisas. Primeiro, que é o Ano do Dragão, né, que tem um simbolismo muito forte para os chineses. Aqui no Ocidente as pessoas acho que não percebem tanto a questão da importância que essas coisas simbólicas têm na cultura chinesa, mas é muito forte. E segundo, que se você somar o ano 2024, dá o número 8, que também é outro fator simbólico. Então eles até estão trabalhando com uma hipótese, obviamente é só uma hipótese, né, de que seria em agosto uma possível invasão. O senhor acha que vamos ter uma invasão ou um sítio em torno de Taiwan, talvez não esse ano, talvez no futuro, mas o senhor acha que eventualmente isso vai acontecer? Sim ou não? Enfim. Eu acho que podemos caminhar por duas alternativas, dois caminhos, duas perspectivas. A primeira, eu diria que é da perspectiva da China. Se eu for pensar pelo atual presidente Xi Jinping, os interesses chineses, eu diria que existe sim um interesse muito grande da China poder ter também o domínio sobre Taiwan, né? Então isso é evidente, quer dizer, hoje a China, o governo chinês fala que é uma só China, né? Ainda que tenha dois governos, então é evidente. E assim, se a gente olhar esse século, vai de 2000 para cá, Taiwan perdeu o apoio, o reconhecimento de muitos países no mundo. Então, hoje eu creio que um pouco mais de uma dezena, 10, 11 países no mundo reconhecem Taiwan como governo soberano, né? Então, e no passado tinha mais de 20 países. Então, esse século realmente a China aos poucos foi isolando Taiwan nas relações internacionais. O governo chinês, o governo de Pequim, tem interesse de fato em ter aí a retomada da soberania também sobre o território taiwanês de maneira completa, né? E todos os discursos, a gente pode ver isso de maneira muito contundente, e mesmo assim, Estados Unidos, países europeus, não importa qual país, os países reconhecem que é uma só China, né? Isso é uma política externa norte-americana. Então, quanto a isso, não há dúvida. Porém, o outro lado é o lado pragmático, né? Então, ainda que a China tenha esse interesse, do lado prático, eu vejo que ainda os fatores não estão completos para que a China assuma esta soberania sobre o território taiwanês. Primeiro que tem um aspecto também pragmático, é o lado econômico, né? A China já não cresce mais a 2 dígitos como cresceu no passado, né? A China passou por um período difícil da pandemia, né? A sua taxa de crescimento diminuiu bastante, né? Hoje falamos em torno de 5% da taxa de crescimento anual do PIB chinês, com uma população que é muito grande, que tem uma grande população jovem que chega ao mercado de trabalho, e que com 5% de crescimento, isso acaba dificultando a absorção de toda essa população jovem no mercado econômico chinês, no mercado de trabalho chinês. A própria economia chinesa, né, então, também tem, lógico que se a gente comparar com o Brasil, o brasileiro vai olhar e falar, pô, mas está crescendo 5% e nós estamos crescendo aqui a 2, 3, então está crescendo bastante, mas assim, por padrão chinês é pouco. Então, o Xi Jinping tem interesse, o próprio sonho chinês que o Xi Jinping tem falado, ele almeja crescer mais, né? Então, neste momento, pensando no lado pragmático novamente, uma ação de intervenção com Taiwan, ou mesmo uma ação que gere tensões com o território de Taiwan, isso causaria um ruído muito forte nas relações internacionais e nas relações econômicas de Taiwan com o mundo. Nós lembramos aí recentemente, ou não tão recentemente, né, mas assim, a invasão da Ucrânia pela Rússia, as sanções internacionais que foram impostas sobre a Rússia e que tiveram impacto. A gente pode questionar, isso é uma outra entrevista, mas enfim, teria aí também sanções, obviamente, dos Estados Unidos, apesar de reconhecer uma só China, eles têm um apoio e um compromisso também com Taiwan. Então, eu creio que uma ação intervencionista contra Taiwan daria aí possibilidade de ter sanções, né, no mínimo ruídos aí da China, das relações econômicas comerciais da China com os países europeus, com os Estados Unidos e com o próprio Japão ali, né, que também é importante, a própria Índia. Então, isso causaria um desafio muito grande para a economia mundial e para a China também, com consequências bastante importantes. Então, isso eu diria que neste momento, um cenário muito pouco provável que aconteça. Então, interesse chinês tem, mas na prática eu diria que os fatores não convergem para isso neste momento. O senhor acha também que digamos, as dificuldades militares que a Rússia enfrentou na Ucrânia pode também ter dado uma inibida num planejamento chinês também, porque a gente percebeu que muitas coisas que a gente conhecia, que a gente esperava, né, estimava da guerra moderna,
acabou se revelando diferente. Por exemplo, o papel dos drones, esse tipo de coisa. Você acha que isso também pode ter bagunçado o planejamento? Eu creio que há um aprendizado, né, com a guerra da Ucrânia. Né? Primeiro, a expectativa de que um país forte pode rapidamente vencer uma guerra. Bom, na verdade, esse aprendizado o próprio Estados Unidos teve lá no passado no Vietnã, né? Então, ou a França também. Então, a gente percebe que o país mais poderoso não necessariamente vai ganhar a guerra rapidamente. E essa guerra da Rússia com a Ucrânia mostra isso, não só porque a Ucrânia tem resistido, mas porque houve uma mobilização de outros países apoiando a Ucrânia, não diretamente, não tem tropas neste momento de outros países lá, mas é o apoio da própria OTAN, próprios Estados Unidos, fornecendo recursos e armamentos, que dificultou bastante a vida da Rússia, e a guerra está se estendendo e é um custo muito elevado. Né? Então, a China também percebe isso, é um aprendizado. A China, lógico, é muito maior que Taiwan, né? Tem uma capacidade militar muito grande, mas poderia, assim, entrar num buraco ali de ter que gastar recursos no momento que a própria economia chinesa vem enfrentando dificuldades, como nós falamos. Então, não é pragmático, não faz muito sentido neste momento. Né? Ela ganha muito mais e ela consegue estar muito mais próxima do objetivo do Xi Jinping, esse sonho chinês, mantendo, né, essa conversa, essas negociações, buscando chegar em algum momento lá no futuro e ter essa adesão. Eu estive visitando Taiwan e os próprios taiwaneses, né, reconhecem que assim, é muito difícil lutar contra a China. Né, e neste momento, quando eu fui lá um tempo mais atrás, a economia chinesa e a economia taiwanesa não tinha tantas relações econômicas como tem agora. A gente teve uma aproximação, existem investimentos de lado a lado, existem voos, né, que acontecem de país a país. Então, uma relação que se intensificou bastante. Então, a gente olhando nessa perspectiva, a China já está, de alguma maneira, fagocitando, vamos dizer assim, a Taiwan. Né? Então, não faz muito sentido fazer um conflito com Taiwan, né, ou criar tensões, porque isso teria muito mais prejuízo. Então, eu creio que, de novo, né, voltando para o caso, como você mencionou, da Rússia com a Ucrânia, há um aprendizado, sim, dos chineses, né, com relação à guerra e ao conflito, e temos que lembrar e pensar que assim, os asiáticos, né, e os chineses, acho que mais ainda, 1 ou 2 anos para eles na história milenar, né, não vai fazer diferença. Então, assim, puxa, se eu manter essa relação com Taiwan durante mais algum tempo, nós estamos crescendo, né, Taiwan está ficando cada vez mais independente, que em algum momento, ainda que agora nós tenhamos um governante, né, mais independentista, né, mas também as eleições mudam, né, de repente você vai ter o Kuomintang de volta. Então, essas coisas têm um balanço ali de políticos que, pensando num cálculo de médio e longo prazo, custo-benefício, eu não vejo nesse momento, né, que a China tenha interesse em ter uma intervenção militar que cause mais ruídos para a própria China e para as relações internacionais como um todo. E assim, uma coisa também que o pessoal comenta muito, por exemplo, é a questão do Japão, assim, eu vou colocar bem entre aspas, né? Não tem um exército. A gente sabe que tem, é muito bem preparado, diga-se de passagem. A capacidade aeronaval do Japão seria a segunda melhor do planeta. Eu colocaria até melhor do que a própria China, se você colocar armas combinadas navais junto com força aérea. Em quantidade talvez não ganhe, mas em termos de qualidade, forças combinadas, tecnologia, ganharia. Mas oficialmente eles têm uma política pacifista e a gente percebe que até a Constituição meio que é uma coleira com uma focinheira no Japão, né? Tem uma retenção, considerando o tamanho do Japão, eles poderiam gastar muito mais até, né? Poderiam ter uma política muito até mais militarista até. Só que a gente sabe que por causa do contexto histórico isso não acontece. Mas, considerando esse cenário que a gente está indo agora, de desglobalização, de desordem global, guerra na Ucrânia, uma ascensão chinesa ao longo das décadas que tem falado desse discurso um pouco mais hostil. Isso tem refletido no Japão a ponto deles começarem a repensar de fato, né, em mudar essa política? Porque eu pelo menos ouvia muito isso com o Shinzo Abe, né? Eu via ele discutindo muito, mas parece que depois que ele morreu deu uma baixada, assim, deu uma retração nesse discurso mais nacionalista japonês. Posso estar errado, aí você comenta se eu estou certo ou estou errado, mas o Japão tem tem interesse em mudar esse aspecto militar dele? Não tem? O que a gente pode tirar disso? Olha, o que o Japão tem, de fato, nesse momento, é uma preocupação com a sua segurança. Né? Isso, de fato, acontece.
a gente vê que, de novo, né, olhando um pouco em perspectiva, retrocedendo alguns anos, os exercícios militares que a Coreia do Norte tem feito na região, desde o Kim Jong-il, que era o pai do Kim Jong-un atual, a preocupação é crescente, né? E lá no começo eram testes com os foguetes e hoje nós estamos falando de testes nucleares, de mísseis de longo alcance. E o Japão, a proximidade geográfica ali, um míssil desses hoje, é questão de minutos de sair, né, da Coreia, da Península Coreana, e chegar no Japão. Então, a preocupação é muito grande pelo míssil, né? E porque você tem aí um risco de fato ter armas nucleares, potencial de armas nucleares na Coreia. Então, o Japão se preocupa bastante com a questão de segurança hoje, tanto é que eles instalaram ali um sistema de antimísseis. O Japão tem feito toda uma provisão, né, de busca de melhorar a sua defesa. Então, isso tanto a população quanto os governos têm essa preocupação. Então, isso é fato. Agora, por outro lado, o Japão é o país do mundo que teve a experiência com a bomba atômica, né, que teve ali as 2 bombas atômicas. Bom, e sem falar a destruição que não se fala muito, mas a destruição de Tóquio para as bombas incendiárias também foi muito marcante, né? Então, o Japão tem hoje uma história, um passado que não é tão distante assim, da memória da guerra. Então, a população japonesa não está disposta a passar esse risco novamente. Então, a gente tem, sim, no Japão, na política japonesa, alguns políticos, vamos dizer, um pouco mais conservadores, mais à direita, que investem mais nessa questão da segurança, mas na prática eu vejo que o Japão ainda não tem um ambiente para mudar a sua Constituição, para que haja ali a transformação das forças de defesa no Exército e se avance muito mais nesse sentido, né? Até porque os países ali na região têm muito ainda dessa história também e temem muito o crescimento eventual de um investimento militar japonês. E tinha isso do Shinzo Abe, essa postura mais assertiva, digamos assim, e que depois mudou, até com relação a refugiados, por receber refugiados também, o Shinzo Abe tinha um discurso mais duro também. Mudou isso agora. A gente poderia voltar um pouquinho mais, né? No Koizumi, né? No comecinho desse século, 2001, quando ele assume, ele já era um político, desses novos políticos japoneses, que defendiam que o Japão deveria se preocupar mais com a segurança, né? Então, lembrando de novo, né? A Coreia, já nos anos 90, o Kim Jong-il trazia um pouco desse sentimento. O atentado do 11 de setembro, né, de 2001, trouxe essa preocupação com o terrorismo. Então, há, sim, de fato, um crescimento da preocupação com a segurança no Japão. Koizumi já vinha nessa linha, né? O próprio Abe foi assessor, né, do Koizumi, é um sucessor do Koizumi nesse sentido, e segue a mesma linha. E agora Kishida. Então, são gerações de primeiros ministros que têm isso como preocupação. Porque uma preocupação com segurança é uma constante. A gente pode pegar que esse século tem seguido essa linha, né? O Abe talvez foi o primeiro-ministro que mais fortemente, mais assertivamente defendeu a mudança da Constituição, a reformulação da capacidade de defesa japonesa, tanto é que hoje se fala de um compromisso maior, né, do Japão, que a gente fala de defesa proativa, né? Então a gente percebe que de fato existe uma mudança, uma certa infraestrutura política no Mas Japão. O atual também mantém esse discurso? O atual ele tem menos ênfase do que tinha o Abe, né? Mas, por exemplo, o atual o Kishida, ele tem defendido o aumento dos gastos militares, né? Que realmente tem ficado lá em torno de 1%, e ele está defendendo, até aumentou um pouquinho, mas ele estava defendendo que duplicasse, né, de 1% para 2% o orçamento da defesa no Japão. Então, a gente percebe que existe essa preocupação com a defesa. Mas este aumento não significa que o Japão quer se tornar um país que se costumou dizer nas relações internacionais, um país normal, né? Tem um exército que pode se defender, que pode atacar. Não. O Japão está investindo muito para a sua própria defesa. Então, e aí, como o Japão não pode, e não quer, né? Não pode porque tem toda essa estrutura regional que eu falei para você, né? Que tem um temor do Japão avançar nessa área militar. Também tem restrições constitucionais. O Japão tem feito muitas parcerias hoje, né? Então, você tem hoje compromissos importantes, ratificação e fortalecimento do compromisso com os Estados Unidos, mas compromisso com a Índia, compromisso com a Austrália, com outros países que vão dando não necessariamente uma força somente para o Japão, mas dentro dessa articulação, dessa cooperação internacional na área de defesa, buscando reforçar a sua sensação de segurança. Com o Vietnã também tem tido alguma coisa especial, do jeito que tem com a Austrália e com a Índia?
O Vietnã ainda não, né? O Vietnã, e a gente pegar ali a Península Indochina, essa península é muito mais fortemente ligada hoje com a China, né? Porque são países que, bom, a literatura diz, né, bom, ali é muito mais fácil o exército chinês chegar, porque é por terra, né? Então os países ali têm uma relação muito mais fortemente com a China. Mas além disso, não só a questão da questão militar, mas as relações econômicas também são mais fortes, né? Tem investimentos, né? Hoje o Vietnã cresce bastante, tem muito investimento chinês também ali, né? Sim, sim. Então, isso cria relações muito fortes com a China. E o Japão, que lá nos anos 80 tinha, nesses países do Sudeste Asiático, importantes relações econômicas, ainda são, mas lá no passado o Japão era a principal economia, principal parceiro econômico de praticamente todos os países da Ásia, do Sudeste Asiático. Hoje a China já substituiu. Então o Japão hoje está na segunda ou terceira posição. Então as relações chinesas com a região é muito forte. E nesse contexto, para alguns países, como o Vietnã, por exemplo, é mais difícil você se afastar, né? Dentro daquela ideia de esfera de influência, o Vietnã hoje está muito mais próximo da influência chinesa do que da influência japonesa neste momento. Eu digo assim, porque o principal parceiro econômico do Vietnã é a China, não tem opção também, né? Até pela posição geográfica. Mas, ao mesmo tempo, eles têm essa desconfiança militar em separado com relação à China, principalmente na disputa dos mares e tudo mais. Eles tiveram uma guerra, logo depois da guerra com os Estados Unidos, eles entraram em guerra com a China. Eles têm comprado equipamentos ou planejado comprar equipamentos militares dos Estados Unidos, que a gente talvez possa interpretar como um recado, né? E aí eu fico me perguntando assim, será que o Vietnã não seria também uma oportunidade até para o Japão nesse sentido? Porque é um país que assim, a gente olha, ele está fazendo muito bem o jogo dele, né? Até internamente. Bom padrão educacional, bom processo de industrialização, a economia está crescendo, é uma população jovem, se comparado com a China, ainda que já está passando por um processo de crise demográfica, né? Então, assim, é um país que tem um potencial de futuro muito bom. Será que no futuro o Japão também não pode expandir essa aproximação com a China para justamente, com o Vietnã, para justamente tentar conter a China também? Até estava conversando esses dias sobre os países da ASEAN, do Sudeste Asiático. Ali. Eu vi. E esta é uma discussão bem interessante, porque foi uma pergunta que a gente fez, né, em relação a um professor que veio da Malásia para cá, e a conversa é exatamente, bom, a Malásia tem relação com a China e tem relação com os Estados Unidos, né? E aí perguntaram lá, uma pergunta foi, bom, mas é suficiente a confiança com a China, né, porque a relação é importante também, né? Ou é melhor optar pelos Estados Unidos? Aí a resposta foi, bom, a gente é pequeno o suficiente para jogar com os dois, porque não dá para fazer uma opção, né? E eu creio que Taiwan, Vietnã neste momento, está nessa situação, né? Ela tem se beneficiado muito das relações com a China, em termos de crescimento econômico, como você falou, e acho que vale chamar a atenção aqui para quem não está nos assistindo, do crescimento econômico dos países asiáticos, né, do Sudeste Asiático. Os países estão crescendo, você falou do Vietnã, falando aqui da Malásia, da Indonésia, são países que crescem a taxas bastante significativas. Hoje esses países são países que, em termos de comércio exterior, né, para o Brasil, eles são mais importantes que os países aqui do Mercosul. O bloco do Mercosul, né, tem uma relação comercial menor que os países da ASEAN no bloco ali. Então a gente precisa dar um olhar, ter um olhar mais atento para aquilo que está acontecendo, até para a gente não perder o bonde, né, porque eles estão crescendo, estão criando mercado ali, né, países que podem consumir produtos brasileiros e às vezes a gente deixa de olhar e ganhar mercado nessa região. Mas aí, fechando esse parênteses, né, voltando para o caso do Vietnã, então eu creio que neste momento, como você falou, ele está fazendo o jogo, né, ele está se beneficiando das relações comerciais com a China, mas, por outro lado, que acho que aí um ponto de vulnerabilidade ou fraqueza da China em termos de relações internacionais globais, que é o soft power, né? Se de um lado os Estados Unidos, né, tem aquele American Dream, tem um sonho americano, Hollywood, Walt Disney, né, a Disney, do lado chinês, por mais que a China seja a segunda maior economia do mundo, existe uma desconfiança em relação à China, mais ou menos generalizada, né, que dificulta os países, mesmo tendo boas relações econômicas ou intensas relações econômicas com a China, de confiar que essa relação, eu posso colocar todos os ovos, né, nessa cesta, porque vai estar tranquilo. Não vai estar tranquilo. Então os países tentam obter o maior benefício possível nas relações econômicas com a China, mas, ao mesmo tempo, como você mencionou, na área da segurança, né, às vezes tem que, ou ficar ali com uma conexão com os Estados Unidos, uma conexão com o Japão,
né, porque não dá para achar que, ou pelo menos os países não acham que dá para confiar 100% na China. Esse é um outro aspecto importante naquela região da Ásia neste momento. O que é irônico, né? Porque se a gente pegar nos últimos 70 anos, o país que mais fez guerra no mundo foram os Estados Unidos, né? Não foi a China. E, no entanto, ela não consegue ainda essa habilidade que os americanos tiveram, embora eu tenha a impressão que eles estão perdendo um pouco disso, os americanos, sim, mas sim. Eles conseguiram manusear muito bem a parte de política, imagem pública deles. Os chineses ainda eles não conseguem, digamos, entre aspas, ser legais. Não é legal, entre aspas, copiar a cultura chinesa ainda. Até entre os chineses, a gente vê os chineses copiando muito os Estados Unidos, inclusive, até. Principalmente o pessoal mais jovem, né? Eu creio que essa expansão, acho que uma das coisas que marca muito hoje essa preocupação mundial é a expansão da China com as chamadas ilhas artificiais, que criou no imaginário internacional uma política expansionista e agressiva que dificulta, né? Isso não significa que os Estados Unidos também não invadiu, não ocupou espaços internacionais, mas neste momento, eu diria que está muito mais fresco na memória das pessoas essa expansão, essas políticas que a China tem feito, né? O investimento nos porta-aviões chineses que também tem feito, né? Então, a China já é hoje o país que consegue projetar poder para além da região asiática. Muitas vezes falaram, não, a China é uma potência terrestre. Não, é uma potência terrestre, mas está querendo uma potência anfíbia, porque tem esses porta-aviões também e consegue projetar poder. Já tem bases militares na África. Então, a China também, não, diferentemente até se a gente quiser comparar, a gente mencionando um pouco a Rússia, né? A Rússia, na época da Guerra Fria, estava muito mais contida numa região mesmo do bloco comunista. A China não. A China já é um país que tem relações comerciais com o mundo inteiro. Ela é importante parceira comercial para muitos países, inclusive para os próprios Estados Unidos, países europeus. Tem seus porta-aviões e tem bases militares para fora do continente asiático. Então, tudo isso, né, cria uma certa suspeita, uma certa preocupação com aquilo que são os interesses chineses. Os próprios países europeus hoje, até com relação aos investimentos chineses, né, que enquanto os Estados Unidos muitas vezes chegavam com os investimentos das empresas americanas, eram vistas com bons olhos, porque cada uma trazendo renda, trazendo emprego. Para a China, às vezes não. Chega uma empresa chinesa, a pessoa fala, bom, mas eles estão roubando meu emprego, né, ou mais, né? A tecnologia, o TikTok, por exemplo, outras empresas, essa empresa ela é preocupante porque ela pode estar aqui espionando a gente. Então, existem muitas coisas que estão no imaginário ou, de fato, são ameaças, né, que os países sentem como concreta, que dificulta muito essa percepção de segurança com relação à China. Mas os chineses você vê como, no longo prazo, conseguindo, digamos, burlar essa trave da imagem, da propaganda, porque, que nem você disse, chega investimento americano, todo mundo vê com bons olhos, mas chega investimento chinês, eles querem nos espionar, querem roubar o nosso emprego também. Também tem, aqui no Brasil não, mas em alguns países europeus a gente pode até falar que tem um fator racial também em cima disso. Aqui no Brasil eu não diria isso, porque esse fator racial com asiáticos aqui no Brasil é muito positivo até, mas nos europeus isso é muito notório, né, que tem uma tensão racial até. Mas você consegue imaginar a China burlando essa dificuldade deles, eles conseguindo de alguma forma, digamos, se tornar mais, entre aspas, um soft power mais eficiente? Você consegue ver isso? Olha, neste momento, o que a gente observa é que a China não tem conseguido bons resultados, né? Ainda que tenha investido. Tanto é que, assim, você percebe hoje que tem filmes relacionados à cultura chinesa, filmes que a própria China tenta investir e calibrar ali para que os filmes tragam uma China mais palatável para o mundo ocidental. Então, existe investimento nessa área. Os institutos Confúcios, né? Confúcios, né? O investimento alto no Instituto Confúcio, que está em vários países, aqui no Brasil, inclusive. Então, existe, de fato, um investimento chinês para melhorar essa imagem, né? O ponto é que, neste momento, os resultados ainda não deram tantos resultados positivos. Mas, só para fazer uma outra comparação, e talvez a gente pensar que isso pode trazer resultados mais à frente, é a imagem que nós tínhamos há, 20, 15 anos atrás sobre os produtos chineses, que eram basicamente produtos que a gente considerava produtos descartáveis, de baixa qualidade, perigosos, que pegavam fogo, e o próprio governo chinês percebeu que isso era uma imagem muito ruim, né, para o futuro dos seus produtos, para a inserção internacional e economia. E a China passou a mudar, passou a fazer investimentos diferenciados para ter a sua própria tecnologia. Assim, também um outro campo, uma outra entrevista para discutir como é que a China fez isso, né, o que eles chamam lá de cópia, né,
de romper as patentes, não obedecer tudo mais. Mas, enfim, se você olhar hoje, a China tem, né, de fato, uma imagem muito melhor que ano passado. Né? E foram, sei lá, 20 anos que isso aconteceu. Então, em 2024, a China não tem essa imagem positiva ou de aceitação ou de credibilidade que tem outros países como os Estados Unidos. Que eu concordo com você, também está perdendo até, assim, se puder citar nominalmente, a partir do governo Trump, eu acho que foi um governo que, assim, abalou muito a confiança internacional sobre os Estados Unidos. Porque um presidente pode fazer muita diferença lá nos Estados Unidos, como fez, e rompendo relações com parceiros históricos, né? E isso criou dificuldades, inclusive com o próprio Japão. Né? Assim, o Japão falou, poxa, até quanto a gente pode realmente confiar que os Estados Unidos vai estar do nosso lado, ou Taiwan, que é o nosso tema aqui, né? Até que ponto Taiwan pode confiar que os Estados Unidos de fato vai, né, colocar a mão no fogo para me defender, né? Ou para nos defender, no caso de Taiwan. Então, eu creio que essas coisas podem mudar e elas são fluídas. Então, a China tem percebido isso, eu creio que o governo chinês tem já há algum tempo, 2010, pelo menos para cá, a China tem se preocupado com soft power, tem investido nisso, e os resultados ainda não foram positivos. Acho que tem uma questão de calibragem aí que a China não está conseguindo, ou não teve resultados positivos, mas não significa que a China não vai conseguir mudar. Eu creio que existe possibilidade, né? E também acho que tem a ver com um pouco os próprios discursos do Xi Jinping, desde que ele assumiu, né? Ele tem um discurso muito mais, vamos dizer, tem um tom hostil para o Ocidente. Né? De colocar a China no primeiro lugar do mundo, as rivalidades que aparecem da posição da China em relação aos outros países, inclusive os próprios Estados Unidos, países europeus, uma busca de afirmação, mas uma afirmação que no passado, vamos dizer, eles não são brasileiros, mas tinha muito mais jogo de cintura, né? Eles acusavam de mão de obra escrava, acusavam de várias coisas, e a China falou, não é isso e tal, e tentavam driblar essas acusações, e agora o Xi Jinping, ele é muito mais duro nas respostas, né? Não é uma questão de jogo de cintura, de tentar se desviar desses ataques, mas ele bate de frente, tem uma posição, nesse sentido, muito mais confrontacionista, que dificulta também esta ideia de um soft power mais positivo neste momento. Isso foi o Xi Jinping foi uma ruptura muito brusca com relação ao Hu Jintao, né? Porque o Hu Jintao era mais, digamos, o primeiro-ministro do comércio, né? Assim, porque a civilização chinesa é uma civilização, tradicionalmente falando, de comerciantes. Né? Apesar de eles terem escrito a história da guerra, eles nunca foram tão bons em guerra. O foco deles sempre foi a questão civilizacional, cultural, comercial. E o Hu Jintao representava muito isso. Né? E aí vem o Xi Jinping e rompe, né? E se a gente olhar passado recente, para quem já tem quase 60 anos, mas dos anos 80 para cá, a China cresceu e os sucessos que obtiveram, né, os chineses, foram na área econômica, não foi confrontando, né, o mundo, mas foi colaborando, buscando inserções. 2001 entra na OMC, continuam crescendo, buscando desenvolver o comércio. Então, este lado econômico foi o caminho mais promissor pela China. O confronto não foi o lado assim bom, né? A China não cresceu por aí. Então, de fato, a chegada do Xi Jinping, essa é uma análise também que muitos que acompanham a política externa chinesa fazem, né? Que o Xi Jinping realmente dá uma guinada, né? E se a China até então conseguia fazer esse jogo de cintura e flexibilização para contornar as acusações internacionais, porque a China teve muitas acusações, mas a China não batia de frente, como eu falei, né? O Xi Jinping, talvez as acusações até diminuíram, porque a China hoje tem uma mão de obra, você não pode acusar a mão de obra escrava, porque a renda per capita na China é maior que a renda per capita brasileira. Né? A tecnologia que a China tem é uma tecnologia muito mais desenvolvida do que ano passado, né? Que a gente fala lá era produto de descartes, hoje não, hoje eles estão disputando 5G, estão disputando alta tecnologia, estão levando satélites para o espaço. Inteligência artificial. Né? Inteligência artificial. Então teria muito menos, talvez, acusações para serem feitas, mas continua tendo, né, essas divergências de posições, de interesse entre os países ocidentais e a China, e o Xi Jinping acaba não conseguindo se desviar dessas acusações, né? Ele vai muito mais para o confronto do que na acomodação dessas acusações. E agora que a gente está indo para a segunda parte do programa já, professor, tem duas coisas que eu quero mais também ir nessa direção. Primeiro que é a questão demográfica. Porque assim, tanto o Japão, o mundo inteiro vai passar por isso eventualmente em algum ponto. O que tudo indica, provavelmente até os países africanos, depois, mas também. Só que está chegando primeiro nos asiáticos. E no caso chinês, está chegando com uma velocidade muito grande, que não se esperava que ia chegar nessa velocidade. Essa agressividade chinesa,
que a gente está vendo com o Xi Jinping pode ser reflexo, alguns geopolíticos, como por exemplo Peter Zeihan, fazem essa analogia, de que seria o desespero está batendo a porta por causa da crise demográfica e por isso essa agressividade cada vez maior a partir do Xi Jinping. O que o senhor acha? Pode ser isso? Podemos traduzir? E se você gostou dessa conversa, considere virar membro do canal para escutá-la por completo na nossa área de membros do canal. Esse podcast e esse canal só existem graças aos membros que ajudam e estimulam o canal. Então considere virar membro. Não só você terá acesso aos podcasts completos, mas também acesso antecipado aos vídeos semanais, lives exclusivas comigo e acesso ao grupo fechado do Telegram e aos vídeos dos cursos que são exclusivos para os membros, além de participar diretamente de futuros projetos daqui do canal Geopolítica Mundial. Você pode se tornar membro clicando no botão Seja Membro e escolhendo uma das categorias. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.